Bom, então vamos lá. Estamos aqui no capítulo 2 de limites e derivadas, seção 5, que é a seção de continuidade. Exercício 3. Do gráfico de f, identifique os números nos quais f é descontínua e explique por quê. Bom, onde f é descontínua. F é descontínua no menos 4. Por quê? Porque menos 4 não está nem no domínio. Né? Então, deixa eu chegar só um pouquinho mais para cima aqui. Então, menos 4 não pertence ao domínio de f. Ok? Menos 2. A função é descontínua no menos 2, por quê? Existe o limite à esquerda e à direita, só que eles não são iguais. Né? O limite à esquerda é maior do que o limite à direita, né? Não são iguais. Ou seja, em particular, não existe o limite da função quando x tende a menos 2. Né? Então, posso colocar aqui que menos 2, ou melhor, colocar assim, não existe limite de f de x quando x tende a menos 2. Beleza? No 0, não tem problema nenhum, né? Pode ter essa quininha aqui, não tem problema. No 2, existe o limite à esquerda, existe o limite à direita, mas são diferentes. Né? O limite à direita é maior do que o limite à esquerda. Né? Então, são diferentes. Em particular, não existe o limite da função quando x tende a 2. Então, não tem como ela ser contínua, porque o limite tem que existir e tem que ser igual à função no ponto. Né? Então, também aqui, ó, não existe o limite de f de x quando x tende a 2 positivo. Okay? O 4 aqui. 4 está no domínio da função? Tá no domínio da função. Existe o limite de f de x quando x tende a 4 pela direita? Existe. Existe pela esquerda? Do jeito que está aqui, aparentemente isso aqui é uma assíntota vertical, né? É algo assim. Quando x tende a 4 pela esquerda, a função vai para menos infinito do jeito, do estilo dela que ela está aí, né? Para menos infinito. Ou seja, não é que existem os limites laterais, mas são distintos para não existir o limite da função. Não. O fato da limite da função quando x tende a 4 pela esquerda tender para menos infinito significa que o limite também não existe. Né? Então, eu posso dizer aqui também, né, que não existe... não existe o limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda. Né? Se eu falei direita em algum momento, não, era esquerda. Pela esquerda. Beleza, no 6 está ok, e para lá não tem nenhum ponto importante ali. Beleza, então, onde é que a função não é contínua? Onde é que a função é descontínua, né? Ele está pedindo onde é que a função é descontínua. Então, a função é descontínua no menos 4, menos 2, 0 está ok, 6 está ok. Então, menos 4, menos 2, 2 e 4. Logo, f é descontínua em menos 4, menos 2, 2 e 4. Beleza? Vamos colocar, então essa daqui foi a A. Vamos colocar a B aqui em algum lugar aqui. Beleza, vou colocar a B. A B está falando o seguinte, né? Para cada um dos números indicados na parte A, determine se f é contínua à direita ou à esquerda, ou em nenhum deles. Né? Bom, quais são os números indicados? Né? Menos 4, menos 2, 2 e 4.
Então vamos analisar lá. Aqui no menos 4, a função ela é contínua à direita ou à esquerda? Não, né? No menos 4 aqui existe o limite, né? Vamos analisar só os laterais agora, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, vamos olhar aqui. Para ela ser contínua por um lado, né, pela direita, tem que existir o limite à direita e ele tem que ser o valor da função no ponto. Mas não tem a função, o menos 4 não está no domínio, né? Então ela não é, né? Então menos 4 não é contínua nem à direita nem à esquerda, né? Vamos analisar o resto aqui primeiro. Menos 2. Menos 2 é contínua à direita, à esquerda, mas não é contínua à direita. É contínua à esquerda. Por quê? Porque o limite coincide com a função no ponto, com o valor da função no ponto. Não é contínua à direita, porque o limite, né, não coincide com o valor da função no ponto. Okay? No 2, não é contínua à esquerda, ok? E é contínua à direita, ok? No 4, apesar da função, nesse 4 aqui é um fato curioso, mas que não pode, tem que ficar esperto, né? Por exemplo, se eu pegar a minha função f e restringi-la a esse intervalo aqui, ó, de 2 até 4, aberto, a função é contínua, né? A função é contínua aqui, ó, nesse intervalo. Então, ela é contínua em qualquer ponto à esquerda do 4, né? Mas quando a gente está falando em continuidade lateral, né, então a gente tem que incluir o ponto. Ela é contínua à esquerda no 4? Não, porque não existe o limite, né, da função, né, quando x tende a 4, apesar de ter o valor da função no 4. Então não é contínua à esquerda, é contínua à direita no 4, né, existe o limite e coincide com o valor da função. Beleza, então menos 4 é contínuo em lugar algum, em direção alguma. Menos 2 é contínua à esquerda. 2 contínua à direita. E 4 contínua à direita. Então vamos colocar aqui 4 e 2 contínuas à direita. Menos 2 contínuas à esquerda. 4 e 2 contínuos à direita. Isso daí ficou gigante, hein? Então é 4 e 2, quem é contínua é a função, né? Então f é contínua à direita em 4 e 4 aqui. À direita em 4 e 2 e menos 2 à esquerda em 4 e 2, 4 e 2, vai continuar à direita em 4 e 2, e à esquerda em menos 2. Beleza. Então é isso aí. Ok. Beleza. Vamos para o próximo. 2.54. Do gráfico de G, identifique os intervalos nos quais G é contínua. Aqui ele está pedindo os valores nos quais G é contínua, né? Então vamos lá. G é contínua no 4? Essa é uma questão, né? Note que o domínio da função G, ele está sendo explícito aqui dizendo, ó, do gráfico de G, ele está dizendo que isso aqui não é uma parte do gráfico da G, é o gráfico da G. Isso significa que a G está definida do ponto menos 4 para lá, né, para valores maiores ou iguais a menos 4. Né?
Então, para analisar a continuidade aqui nesse ponto menos 4, eu só preciso avaliar o limite lateral onde existe a função para eu calcular o limite, que no caso seria a direita. Então, eu não uso essa parte aqui porque não tem como. Então, essa daqui já é suficiente. Então, se existir o limite lateral à direita quando x tende a menos 4 e ele coincidir com o valor da função avaliada no ponto menos 4, já é suficiente para dizer que a função é contínua. Né? E nesse caso é contínua? A função é contínua no menos 4. Beleza. Então, ele quer saber onde é que a função é contínua. A função é contínua em vários pontos, em infinitos pontos. Né? O que a gente vai fazer é falar onde a função é descontínua, e aí eu falar, ela é contínua em todos esses pontos, todos os pontos exceto esses. Né? Então ela é contínua no menos 4. Menos 2, descontínua. Né? Claramente descontínua. Não existe nenhum limite quando x tende a menos 2. No 2, descontínua também, existe o limite. Ela é contínua à direita, mas não é contínua à esquerda. No 4, né, a função não é contínua nem à direita nem à esquerda, né, porque não existe nenhum limites, apesar da gente saber que os limites, quando x tende a 4 pela esquerda e pela direita, tendem a mais infinito. Isso, apesar da gente saber para onde ele vai, significa que o limite não existe. O limite só existe se ele é um ponto, né, um valor. No 6 também não existe o limite, ela não existe a função não é contínua no menos 6, ela não é contínua nem à esquerda nem à direita, né? Ela não é contínua. Né? Existem os limites laterais à esquerda e à direita, são distintos, né? Mas ela poderia ser contínua à direita ou à esquerda, mas nesse caso não é, nenhuma das duas. Nesse caso aqui também não é nenhuma das duas, nesse caso aqui é contínua à direita. E no 8, a função não é contínua no 8 aqui, porque na verdade o 8 não está no domínio da função. Eu poderia dizer, né, que o 8 não está no domínio da função, então a função não é contínua no 8. Assim como ela não é contínua em qualquer número lá para frente, ou qualquer número estritamente menor que menos 4. Mas não tem muita graça aí, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar a função é contínua em... Eu vou pegar o intervalo de menos 4 até 8, aberto. Ok? Então, vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. F é contínua. Eu quero saber onde ela é contínua, né? Contínua em... Agora eu vou colocar aqui o intervalo total que vai de menos 4 até 8, menos 4 incluindo menos 4 e excluindo menos 8. Então, vou colocar assim, ó, de menos 4 até 8, menos 4 fechado e 8 aberto. Agora eu vou... Então, isso aqui são os possíveis pontos de continuidade, agora eu vou excluir os de descontinuidade, que vão ser alguns. Um pouquinho. Então tem que excluir o menos 2, 2, 4, 6. Eu excluo o 8? Pergunta, né? Então coloca aqui, ó, menos 2, 2, 4 e 6. Eu excluo o 8? Não tem como eu excluir o 8 porque ele nem tá nesse conjunto aqui, né? O 8 não está nesse conjunto aqui. Eu peguei aqui sem o 8 já. Dentro desse conjunto, eu vou ter que excluir esses 3. Então, ela é contínua aqui, em todo esse intervalo, fechado menos 4, aberto no 8, exceto nesses 4 pontos aqui. Ok? Então, com esse tipo de resposta aqui é suficiente. Beleza. Exercício, eu coloquei, né, capítulo 2, seção 5, X, porque na verdade os exercícios eles estão aqui, né? É o 5, 6, 7, 8, né? Ele está pedindo para a gente esboçar gráfico de função, né? Com algumas condições, né? Esboce o gráfico de uma função que seja contínua, exceto para a descontinuidade declarada, né? Então, eu quero saber uma função que seja contínua, descontínua, porém contínua à direita, em 2. Ou seja, ele quer
que a gente esboce o gráfico de uma função contínua com algumas exceções. Okay? Mas a princípio a minha função ela é contínua com algumas exceções. A primeira exceção é descontínua, olha, vamos ignorar aqui, descontínua em 2. Okay? Então ele quer uma função contínua que seja descontínua em 2. Mas com algum detalhe. Apesar dela ser descontínua em 2, ele quer que a função seja contínua à direita em 2. Ok? Então deixa eu pegar aqui o... Cadê? Aqui. Deixa eu pegar essa frase aqui, só para a gente olhar aqui no próximo aqui. Vamos pegar aqui, ó. Descontínua, porém contínua à direita. Né? Então, vamos supor que a função está aqui. Opa. Aqui. Então, o que eu tenho que fazer? O número especial é o número 2, né, que está aqui. Ok. Tem que ser descontínuo 2, porém contínua à direita. Contínua à direita. Beleza. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, contínua à direita, a função está ali. Ela está aqui. E ela é descontínua, né? Vamos pegar assim e vir para cá. Então, isso aqui é uma função contínua, exceto no 2. E ela é, apesar dela ser descontínua no número 2, ela é contínua à direita. Ok? Então, esse aqui foi o 5. Beleza? Aqui o 6 agora. Vou pegar aqui. Então, descontinuidades em menos 1 e 4, porém contínua à esquerda em menos 1 e à direita em 4. Então, vamos pegar aqui. Aqui. Então, descontinuidades então, os pontos especiais em menos 1 e 4. Vou anotar aqui. Vou colocar o menos 1 por aqui. Menos 1. Opa. Menos 1. E o 4 por aqui. Descontinuidade em menos 1 e 4, porém contínua à esquerda em menos 1 e à direita em 4. Então aqui no 4 ele quer que seja contínua à direita em 4. Né? Então, beleza, vamos pegar do mesmo estilo. Tá vindo por aqui e esse ponto aqui está na função. Okay. Ela é contínua à esquerda em menos 1. Né? Contínua à esquerda em menos 1. Então, beleza, vou pegar aqui, ó, vou botar aqui. Eu faço esses pontinhos aqui porque se eu fizer isso ele não aceita. Beleza. Bom, agora ela tem que ser descontínua aqui, mas contínua no resto, né? Quero que a função seja contínua no resto. Então, só pegar aberta aqui, e vem pra cá. Beleza? É isso aí. Descontínua, exceto nesses dois números, porém contínua à esquerda no menos 1, contínua à direita no 4. Esse foi o 6, né? 6, 7. Aqui. Eu vou colocar aqui. Eita. Não foi, não? Apertei errado. 7. Ok. Descontinuidade removível em 3, descontinuidade em salto em 5. A descontinuidade removível significa que é possível você definir uma nova função, né, um ponto especial ali, né, de tal forma que você remove a descontinuidade, ou seja, ela passa a ser contínua. Seria esse tipo sim, né? A função, suponha que ela está definida aqui num certo ponto e aqui ela só pula, né? Então, essa descontinuidade é removível. É possível eu apagar esse ponto aqui e definir uma nova função só colocando um ponto aqui, aí ela passa a ser contínua. Né? E descontinuidade em salto em 5. Né? Você vai ter um salto aqui, né? Não vai ter como você remover.
Ok? Então vamos lá. Ai, apagou de cima também. Latiu. Não é isso aqui não. Então vamos pegar aqui. Ok. Os números especiais são 3 e 5. Vou supor que o 3 está por aqui, o 5 está por aqui. Removível em 3 e de salto em 5. Beleza. Então vou fazer isso aqui, ó. Pra cá. Beleza. Removível em 3 e de salto em 5. Beleza. Então, aqui é removível, basta eu apagar isso aqui e definir uma nova função só tapando esse buraco, ela fica sendo contínua. Agora, aqui não tem como, aqui houve um salto. Ok. Beleza. Esse foi o 7. Next. 8. Não é contínua à direita, nem à esquerda em menos 2. É contínua somente à esquerda em 2. Então, os pontos especiais aí são quem? Os pontos especiais aqui são o menos 2 e o 2. Então, vamos supor que esteja aqui o menos 2. Menos 2 e o 2. Ok? Então, não é contínua à direita nem à esquerda em menos 2. Para ela não ser contínua, né? Nem à direita nem à esquerda, eu posso simplesmente chegar com 2 aqui, né? Dois furos, né? E um pontinho aqui, ou então eu posso fazer a assíntota aqui também, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, dizer que a função, por exemplo, ela está definida no menos 2, vale esse valor, no menos 2 ela vale esse valor, e dizer que ela chega por aqui, ó, a assíntota aqui subindo, né? Depois ela pega uma daqui, opa, pra cá, uma assíntota aqui, a esquerda vai para mais infinito, a direita vai para menos infinito, né? Ou seja, não existem nenhum limites laterais, né? Isso significa que a função é contínua, ela é contínua em todos os pontos, em toda a vizinhança aqui. Se eu pegar um intervalo aqui contendo menos 2, ela é contínua em todos os pontos desse intervalo, exceto no menos 2. Então ela está satisfazendo, ela é contínua exceto menos 2. E no 2, ela contínua somente à esquerda em 2. Esquerda, ok, então ela é contínua à esquerda. Então ela vai chegar aqui, vai ter que assumir o valor aqui. E ela poderia fazer o seguinte, olha, vou colocar bem fino aqui, ela poderia começar a oscilar aqui, ó, ok? E à medida que você tende a 2 pela direita, ela nem existiu o limite no sentido de que não é que ela vai para infinito ou para menos infinito. O fato de não existir. O fato é de que não existe mesmo. Ela não vai nem para infinito, nem para menos infinito e para ponto algum. Ela oscila, né? A função seno de 1 sobre x faz isso, por exemplo. Então, não existe... Só que ela é contínua em qualquer ponto estritamente maior do que 2. Ela é contínua. Mas... Ou seja, então ela é estritamente contínua, ela é contínua nos pontos estritamente maior que 2. Nos pontos também estritamente menor do que 2. No 2, em particular, ela é contínua à esquerda, né? Mas não é à direita. Ok? Então esse aí tá ok também, satisfaz. Beleza? Next. Agora eu tenho que passar aqui para... Beleza. Então a gente fez aqueles lá. Bom, então a gente tem mais uma sequência aqui. Explique por que a função é descontínua no número dado, né? Então, esboce o gráfico da função.
Então, olha lá, exercício 17. Essa função aqui, por que ela é descontínua no número dado? Por que ela é descontínua no 2? Né? Vamos pegá-la aqui. 17. Ok. F de x igual a isso aqui. Ela é descontínua no menos 2 porque o menos 2 não está no domínio, né? O menos 2. Aqui. Menos 2 não pertence ao domínio da minha função f. Por isso que ela não é contínua, né? No menos 2. Beleza. O domínio da minha função é quem? É todos os reais exceto o menos 2. Então, beleza. Agora, como é que a gente pega o gráfico disso aí? Né? A função 1 sobre x, né? Como é que a gente faz o gráfico da função 1 sobre x? Né? Ela tem uma assíntota vertical, aqui que é o eixo y, né? Tem uma assíntota horizontal. A assíntota horizontal a gente vai ver no próximo capítulo, né? Mas na próxima sessão. Mas essencialmente você vai ter que fazer o x ir para mais ou para menos infinito. A gente vai trabalhar com isso. Se for, ele vai para zero aqui. Se você manda isso aqui para mais infinito, isso aqui vai para zero. O gráfico dela vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Ele pediu um esboço, então assim, só para a gente ter uma ideia, né? Porque o gráfico de função de forma mais rigorosa a gente vai fazer numa sessão especial, né, de como construir gráficos de funções usando as derivadas, né? As informações que a derivada nos dá. Então o gráfico daquela dali é essa. Aqui eu estou adicionando 2, né? Estou adicionando 2 aqui. Então, na verdade, como é que vai ser o esboço aqui da minha função? Você tem aqui, mais ou menos aqui. Então, no menos 2 ela não vai estar definida. Então, vamos supor que aqui é o menos 2. Então, vai ocorrer mais ou menos o seguinte. Aqui, eu vou ter a minha assíntota vertical e a minha função vai fazer isso aqui. Ela vai subir aqui, ó. Vai subir aqui, descer para zero e vai fazer esse tipo aqui, ó. Isso significa que o limite da minha função, quando x vai para mais infinito, ele vai para zero. Ele desce aqui para zero. Quando x vai para menos infinito, ele desce para zero. Deixa eu escrever isso aqui. Ó, o limite da minha função, quando x tende a menos 2 pela direita, o que está acontecendo? Ele vai subir, né? Por que ele vai subir? Porque quando x tende a menos 2 pela direita, quando x tende a menos 2, o denominador tende para zero. E o numerador, ele é um número diferente de zero, fixo. Quando o denominador tende para zero e o numerador não, o resultado ou vai para mais ou para menos infinito. O limite vai para mais ou para menos infinito. Para a gente saber se ele vai para mais ou para menos infinito, a gente precisa fazer o jogo de sinal. Aqui o numerador é sempre positivo. O denominador, como é que a gente faz o joguinho do sinal aqui no denominador? Você vai olhar só para o denominador. Deixa eu dar um zoom aqui. Você vai olhar só para o denominador, que é x mais 2. Você vai fazer o seguinte, ó, passa um traço aqui, igual o denominador a zero. Você tem aqui, ó, x mais 2 igual a zero. Então, quem que é a solução? Aqui, menos 2. Então, você vai pegar aqui, ó, vai passar uma reta, vai marcar aqui o menos 2 e vai identificar que esse menos 2 aqui, isso aqui, olha, a gente pode encarar isso aqui como sendo uma função, vou chamar isso aqui de g. Isso aqui é uma função g de x.
e ela é uma reta, ok? Então isso aqui é uma reta, ó, uma reta. O gráfico dela, né? O gráfico da função é uma reta. A função é uma função polinomial de grau 1, né? O gráfico dela é uma reta. Isso significa que é uma reta com inclinação assim ou inclinação assim, né? Da esquerda para a direita, ela vai estar subindo ou vai estar descendo, né? Ela vai estar subindo porque o número que acompanha a minha variável aqui é positivo, né? Então, coeficiente angular é maior que zero. Então a reta vai estar inclinada para cima, né? Então você pega isso aqui, ó, vai ser quando ela cortar o eixo x nessa raiz que é o menos 2, ela vai cortar subindo, né? Isso significa o quê? Significa que para valores maiores do que menos 2, a minha função vai ser positiva, né? Olha só, o gráfico dela está para cima, né? Para valores menores do que menos 2, o gráfico dela o valor dela vai ser negativo. Então vai ser negativo aqui, positivo aqui. Uma outra forma de você ver isso é você pensar o seguinte, está tendendo para menos 2. Vamos pegar um valor um pouco maior que menos 2. Quem seria um valor um pouco maior que o menos 2? Um valor um pouco maior que menos 2, que o menos 2 é o menos 1, por exemplo, né? Menos 1,9. Ele é um pouco maior que o menos 2. Okay? Se a gente pegar o menos 1,9 e jogar aqui, né, o resultado vai ser positivo. Agora pega um valor que é um pouquinho menor que o menos 2, é o menos 2,1. Se a gente joga menos 2,1 aqui e faz a conta, vai ser negativo. Que coincide com o gráfico aqui, né? O ideal é você ter a ideia de que dá uma reta, passa isso aqui, isso dá o sinal da função, né? Isso significa o quê? Voltando aqui, isso significa que o numerador é sempre positivo e o denominador, né, ele vai ser positivo ou negativo dependendo de qual lado que o x está tendendo para menos 2. Quando ele tende para menos 2 pela direita, ele é positivo, né? Então, se for pela direita, aqui vai ser positivo. Okay? Aí, positivo com positivo, né, mais com mais dá mais. Isso significa que isso aqui vai para mais infinito, né? E por isso que o gráfico é assim, né? Quando x tende a menos 2 pela direita, o denominador é positivo, mais com mais dá mais, então vai para mais infinito, então ela sobe. Quando x tende a menos 2 pela esquerda, então o denominador aqui ele fica sendo negativo, né? Menos com mais dá menos. Então isso aqui já ia para valores infinitos, só que aqui é valores infinitos negativos. Então quando x tende a menos 2 pela esquerda, o gráfico da minha função ela desce arbitrariamente, né? Então ela vai fazer isso aqui, né? Então essas são as informações que a gente consegue avaliar até agora usando o jogo de sinal, né? E sabendo que quando o denominador vai para zero e o numerador não vai para zero, vai para um número, né, que não é zero, aí o resultado é só mais ou menos infinito, a gente tem que analisar o jogo de sinal. Então a gente tem aqui, ó, isso aqui é pela direita vai para mais infinito, aqui. E pela esquerda, vou colocar aqui, ó, pela esquerda vai para menos infinito, né? Agora, a informação extra que a gente vai trabalhar mais na próxima sessão é que o limite da minha f, né? Vou colocar até a expressão da f aqui, né? A expressão da f é 1 sobre x mais 2, né? Mais 2. Quando o x vai para mais infinito, a gente vai ver isso na próxima sessão. Quando x vai para mais infinito, isso aqui vai para zero. Desculpa, isso aqui vai para mais infinito. Então você está dividindo uma maçã para infinitas pessoas, para uma quantidade de pessoas que vai para mais infinito. No final, ninguém vai comer a maçã, não vai ter maçã para ninguém, né? A porção de maçã para cada um é zero, né? Então isso aqui ele vai para zero, né?
Ele vai para zero, ele pode ir para zero descendo para zero ou subindo para zero, né? Nesse caso ele vai descer para zero, ele vai para zero para valores maiores do que zero. Por quê? Porque aqui em cima é sempre positivo, aqui embaixo quando o x vai para mais infinito, esse número é positivo, somando 2 ainda dá positivo. Faço o jogo de sinal, mais com mais ele vai para zero pela direita. Não tem muita importância saber se vai para zero por cima ou por baixo, não. Só quando a gente vai construir, quando a gente vai construir o gráfico, né? É importante saber isso. Mas isso a gente vai ver na sessão que vem. Okay? E o limite quando x vai para menos infinito, quando isso aqui vai para menos infinito, mais 2 ainda é negativo, menos com mais, que é constante, então isso aqui vai para... ele desce para zero. Né? Então, para mais infinito, ele sobe para zero, ele vai com o valor, o zero está aqui, né? Ele vai subindo para o nível zero. Né? Então, como é que a gente traduz isso aqui no gráfico? Né? Quando x vai para mais infinito, o zero está aqui, né? Aqui é o zero. Ok, isso aqui é o nível zero do eixo y. Ok, isso aqui é o nível zero. Então, a função vai descer para zero. E quando x vai para menos infinito, ela vai subir para zero. Então, o gráfico dela aqui é mais ou menos assim. Ok? Mas na próxima sessão, a gente, o nome da próxima sessão é assíntotas horizontais, né? Isso aqui a gente, a reta, essa reta aqui, que é a reta y igual a zero, é uma assíntota horizontal, né? Então a gente vai se tratar só disso. Mas beleza, isso aí é o esboço da função, né? O esboço do gráfico da função. Né? O que ele pedia era só para a gente demonstrar por que a função é descontínua no menos 2. A resposta é que o menos 2 não está no domínio. E o esboço do gráfico da função é esse aqui devido à análise dos limites. Ok? Beleza. 18. Aqui. Então, vamos lá. Ele quer saber por que essa função aqui não é contínua aqui no menos 2. Né? E pede para fazer um esboço do gráfico da função. Vamos fazer um esboço do gráfico da função primeiro. No exercício anterior, nós fizemos o esboço dessa função já. Né? 1 sobre x mais 2. Né? Então, eu vou colocar o gráfico dela. Né? O menos 2 não estava definido nela. Não estava... Então, assim, vamos colocar o gráfico e aí a gente consegue ter uma ideia boa. Né? Por que a função é descontínua no menos 2. O menos 2 estava aqui. Ok. Aqui eu tenho uma assíntota vertical. Né? O gráfico da minha função fazer o quê? Acho que é isso aqui. Né? Isso aqui. Ela tende para cá. Ok. Bom, então esse era o gráfico da função, só que essa daqui agora, a função, o 2 pertence ao domínio. Ok, a gente tem que ficar esperto que o 2 pertence ao domínio da f. Ok, 2 pertence ao domínio da f. Para a gente saber qual que é o domínio de uma função, a gente só precisa olhar para essas condições aqui, né? Está dizendo o seguinte, ela tem valores, ela tem expressão para x diferente de menos 2 e x igual a menos 2. Então tem expressão para qualquer x real. Né? Aqui é menos 2. Beleza. Então, quando é menos 2, ela vale 1. Né? Então deixa eu colocar aqui, ó. Menos 2, 1 está para cá, então vai ser um ponto aqui. Então essa é a minha nova função. Ok? Aí a questão, então esse já é o esboço da função, agora a gente vai responder por que ela não é contínua no menos 2. Ela não é contínua no menos 2 porque não existe o limite quando x tende a menos 2. Não existe nenhum limite, nem os laterais, né? Porque um vai para mais, o outro vai para menos infinito.
existe a função é avaliada no ponto, mas não. Então ela é descontínua, pois não existe limite de f de x quando x tende a menos 2. Nem pela esquerda, nem pela direita. Vou até colocar aqui. Não existe para nenhum deles. Não é que existe para eles, eles são diferentes, por isso que não existe a função, não. Porque não existe para nenhum deles. Beleza? É isso. Aqui, ó. Não é por causa disso, esse é o esboço. Beleza? Next. 19. Ok. Então nós temos aqui. Por que que a função ela é descontínua no A, né? E no caso aqui no zero, né? E vamos fazer o esboço dela. Né? Primeiro, como é que eu faço o esboço da exponencial? Só para ter uma ideia aqui, né? Vamos pegar aqui, a exponencial está aqui, ela passa aqui pelo ponto 1, ok? Ela faz isso aqui, ó. Okay, isso aqui é o elevado a x. Beleza. Qual que é o gráfico da x ao quadrado? O gráfico da x ao quadrado é uma parábola, ok? Vou colocar aqui nesse mesmo plano aqui, vou colocar de verde. Depois eu coloco, então, minha parábola está onde? Está assim, né? Então, esse daqui é o gráfico da x ao quadrado. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o gráfico vermelho na região que x é menor do que zero. E na região que x é maior ou igual que zero, eu vou pegar o gráfico verde. É isso, né? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar na lateral aqui. Aqui. Então vai ficar o vermelho para x estritamente maior. Então aqui é o ponto 1, então ele vai ser aberto aqui no 1 e subindo aqui. Aqui é o ponto 1, esse ponto aqui. E de verde aqui nós vamos ter a parábola, né? Que ela é fechada aqui no zero e vem para cá. Então esse é o gráfico da minha função. De zero para trás ela é uma parábola e estritamente acima de zero ela é a exponencial. A exponencial ela para aqui no 1, né? Ela passa, esse aqui é a altura 1 e essa daqui é a altura 0. Né? Isso significa o quê? Significa que não tem... Existem os limites laterais, né? A função ela é contínua até a esquerda, mas ela não é contínua à direita. Né? Para a função ser contínua num ponto, ela tem que ser contínua à esquerda e à direita, né? Simultaneamente. Né? Não tem como. Né? Que a gente pode argumentar aí que não existe o limite. Né? Então, vou colocar isso aqui como argumento aqui. Não existe o limite da minha função f quando x tende para zero. Okay? Existem os laterais, mas não são iguais. E é isso. Então esse é o esboço da função e esse é o motivo dela não ser contínua no ponto A, que é o zero. Ok? Next. Aqui. Ok. Ok. Exercício 20. Bom, vocês estão vendo a função direita aí, né?
ele está dizendo o seguinte, a função ela assume essa cara aqui quando x é diferente de 1 e quando x é 1 ela assume o valor 1. Né? Vamos fazer um esboço dessa função. Primeiro vamos olhar para essa expressão aqui. Ó. A expressão de cima é x ao quadrado menos x ao quadrado menos 1. Então como é que a gente pode ajeitar essa função aqui? Deixa eu escrever para lá. Vou colocar o x em evidência. Vai ficar x que multiplica x menos 1. Ok. Aqui embaixo eu vou usar o produto notável, né? Aquele produto notável que é o a ao quadrado menos b ao quadrado é o a mais b menos b. O 1 pode ser visto como 1 ao quadrado, né? E aí esse aqui fica sendo o papel do A e esse aqui faz o papel do B. Ok? Então, como é que fica aqui? Isso aqui fica x mais 1, que multiplica x menos 1. Beleza, eu posso cancelar aqui então, né? Um pouquinho para cá, posso cancelar aqui essa expressão com essa, porque isso aqui é produto, né? Então sobra-me o quê? Em cima sobra o x, embaixo, aqui é 1. Caramba. Aqui, então sobra x mais 1. Beleza? Bom, e como é que eu faço o gráfico disso aí? Assim, sem usar, né, as técnicas lá de derivada e tal, que a gente pode ver aqui que para fazer o gráfico, para esboçar o gráfico dessa função aqui, né? Primeira coisa a gente vê aqui que o domínio dela, né, o domínio só dessa parte aqui, vamos pegar aqui o domínio de f, né? Chamar aqui domínio de g. Né? Essa função aqui é a função g. Okay? Essa aqui é a minha função g de x. Okay? Então o domínio da g é quem? Todo mundo exceto o menos 1. Né? Exceto o menos 1. Eu não posso jogar menos 1. Isso significa que o menos 1 ele pode ser ele tem chance de ser uma assíntota. Não, nesse caso não vai ser assíntota. Né? Bom, a função vai fazer algo desse tipo aqui, ó. Quando o x vai para mais ou menos infinito, né? Quando o x vai para mais infinito, isso aqui vai para 1, ok? A gente vai ver na próxima sessão. Por quê? Porque se eu colocar esse x aqui em evidência, vai ficar 1 sobre 1 mais x. Vai ficar desse jeito aqui, eu posso cancelar aqui. Então isso aqui eu posso encarar como sendo 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Quando x vai para mais infinito, isso aqui fica muito pequeno. Isso aqui tende para 0, sobra só 1 sobre 1. Ou seja, então isso aqui ele tende para 1. Okay? Quando x tende para infinito. Ok? Para menos infinito também, ele vai tender para 1, quando x tende para mais ou menos infinito. Isso significa que a reta y igual a 1, isso aqui é assíntota horizontal, né? O pessoal está pedindo para a gente esboçar gráfico, mas oficialmente a gente não chegou lá ainda, nas assíntotas horizontais, né? Mas beleza, então eu teria algo desse tipo aqui, ó. Isso aqui seria uma assíntota, ele não faz parte do gráfico. Isso aqui seria uma assíntota horizontal. Ok, a minha função ela está indo para 1 por aqui, quando x vai para mais infinito. Aqui.
Quando x vai para mais infinito, então o denominador é sempre maior que o numerador, né? Pega 100, por exemplo. 100 dividido por 100 mais 1. Então o denominador vai ser 101. 101 dividido por 100 dividido por 101. Então esse número aqui, o numerador é sempre menor que o denominador. Isso significa que esse número aqui é menor do que 1. Então ele vai tender para 1 subindo para 1. Ele vai tender para 1 por valores menores do que 1. Né? Isso significa que a minha função vai fazer algo desse tipo aqui. Ó. Ela vai tender para 1 subindo. Né? Ela vai fazer algo desse tipo assim. Ok? Quando x vai para menos infinito, né? Então vamos pegar aqui menos 100. Aqui eu vou ficar com menos 100 dividido por... Quando x vai para menos infinito, vamos pegar menos 100. Vai ficar menos 100 sobre menos 100 mais 1. Isso aqui deveria ser feito na próxima sessão. Se você ainda não estudou limites assíntotas horizontais, eu acho que vai ficar meio perdido aqui. Porque não tem explicação disso aqui ainda, né? Mas isso aqui seria, a ideia aqui seria menos 100, menos 99, né? Então, o de cima... menos com menos é mais, 100 sobre 99, o numerador é sempre maior que o denominador. Isso significa que esse número é positivo e é maior do que 1, e ele tende para 1. Ele tende para 1 por cima do 1, porque ele é maior do que 1. Né? Então a função vai fazer algo desse tipo aqui. Ok. Beleza. E no menos 1? O que acontece quando x vai para... Essa função aqui, quando x vai para menos 1, o menos 1 não está no domínio dela. Né? Quando x vai para menos 1, é a mesma ideia do exercício anterior. Né? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu puxar para esse lado aqui. Ó. Vou puxar para esse lado aqui. Essa função aqui, vou puxar para cá. Ok? Eu vou analisar no menos 1, porque o menos 1 não está no domínio dessa expressão aqui. Então, o que você vai fazer? Passa um tracinho aqui, tá? Coloca aqui o menos 1. A gente identifica que essa daqui é o que? Essa daqui é uma função polinomial de grau 1, cujo gráfico é uma reta que está inclinada para cima porque o coeficiente angular é positivo. Né? É a mesma análise que a gente fez no exercício anterior. Então, a reta é mais ou menos isso aqui. Então, para essa parte aqui, o sinal dessa expressão aqui de baixo é positiva. Né? Quando o x tende para menos 1 para valores menores do que menos 1, o sinal dessa expressão aqui, não de toda a expressão, mas dessa expressão aqui é negativa. Né? Para x maior que menos 1 é positiva. Beleza. Então, vamos lá. Quando x tende a menos 1, com essas informações... o que eu tenho aqui? Eu tenho que marcar o menos 1 agora aqui. Deixa eu marcar o menos 1. O menos 1 está aqui. Eu acho que eu extrapolei aqui um pouquinho o gráfico. Aqui nós teremos uma assíntota. Aqui no menos 1. Assíntota. Não, nós não teremos uma assíntota. Eu acho que eu tinha até falado isso. Deixa eu ver aqui. Porque por causa desse x aqui, né? Não. Nós vamos ter uma assíntota sim. Beleza. Por quê? Porque quando x tende a menos 1, essa parte de baixo aqui, ela tende para 0. E a parte de cima tende para um número que não é 0. Ok? Então, quando x tende para menos 1, o denominador tende para 0 e o numerador tende para um número que não é 0. Ok? Então, vamos lá. Quando x tende para menos 1, isso significa que se o denominador tende para 0 e o numerador não, isso aqui vai para mais ou menos infinito. Por isso, mais ou menos infinito. A gente tem que fazer a análise do sinal para saber. Né? Então, a reta x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Né? Então, a análise seria, quando x tende
a menos 1 por valores maiores que menos 1. Qual que é o sinal? Valores maiores que menos 1. Qual que é o sinal do denominador? Positivo. Então, eu venho aqui e marco aqui. Isso aqui é positivo. Estou fazendo a tendência por aqui, pela direita. X está tendendo para menos 1. Ou seja, então o X está tendendo para menos 1. Ele já é negativo, né? Porque ele já passou do zero, já está próximo ao menos 1. Então, menos com mais dá menos. Então, isso aqui está tendendo para menos infinito, né? Então, como é que é o gráfico aqui? O gráfico aqui, a função vai estar tendendo para cá, ó. Então, provavelmente, eu vou emendar ela desse jeito assim, ó. Isso aqui vai ser o estilo da função. Eu sei que ela faz aqui, eu sei que ela faz isso aqui. E na emenda ela vai fazer isso aqui. Ok? Análogo quando x tende a menos 1 pela esquerda. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, então, o que eu faço aqui? Quando x tende a menos 1 para a esquerda, negativo é o valor dessa expressão, do denominador. Então, o meu denominador será negativo, né? E o meu numerador já é negativo, porque ele está tendendo para menos 1. Então, menos com menos mais. Isso significa que a função ela vai estar subindo. Ok? Ela vai estar fazendo assim, algo desse tipo. Aí a gente emenda assim. Ok? Beleza, então esse é o esboço do gráfico. Isso aqui é o esboço da G. Ok? Isso aqui é a minha função G. Essa daqui, ó. Agora, quem que é a minha F? A minha F, ela é a minha função G nessa situação, para x diferente de... Aí tem que ficar... que é positivo. Tem que ficar esperto com o seguinte. Tem que ficar esperto com o seguinte, porque ele está enganando a gente aqui, porque ali o que a gente está trabalhando é no menos 1, e aqui ele está pedindo é no 1. Ó, olha só. Novamente aqui, ó. Essa daqui é a minha função f, ela é definida de duas formas. Ok? Isso quando x for diferente de 1, e 1 caso contrário, quando x for 1. E aí ele está pedindo para a gente saber se a função é, se a função é descontínua no 1, ok? O que nós fizemos? Nós estamos analisando essa daqui, ó, só essa daqui, ó. Então eu peguei isso aqui, chamei isso aqui de g de x, ok? Chamei isso aqui de g de x e o que eu fiz aqui? Eu desenvolvi e simplifiquei, né? E cheguei que a minha g é isso aqui, ó. A minha g de x é x sobre x mais 1. Ok? Essa é a minha g. Isso significa que ele poderia ter escrito aqui, que a f é isso aqui, ó. A f é x sobre x mais 1, se o x for diferente de 1, e 1 se o x for 1. Ele poderia ter feito isso aqui, ok? Até facilitaria para a gente, só que ele não quis fazer isso, ok? Beleza, então, quando o x for diferente de 1, eu faço essa simplificação, ok? E, faço essa simplificação e obtenho o gráfico da minha função g. Okay? Então, esse aqui é o gráfico da minha função g. Agora eu vou... então, isso aqui é o gráfico da minha função g, mas esse gráfico aqui, ele só é válido em qual condição? Ele é válido na condição x diferente de 1. Ou seja, ele é válido aqui, ó. Aqui e... Quando aqui eu vou marcar o número 1, aqui, ó. Suponho que 1 esteja por aqui. Okay?
Então aqui a minha função não vai poder ser desenhada. Ela vai ter que estar assim, ó, por exemplo. Vou fazer mais fino aqui. Ela vai ter que estar aberta assim, ó. Ok? Porque é isso aqui. Porque a minha G, ela não está definida no 1. Aí a minha H é quem? Ela é a minha G. Ok? Ela é a minha G. Quando o x for diferente de 1, e quando o x for 1, ela vale 1. Ok? Então, isso significa que... deixa eu colocar aqui... Vou colocar de vermelho. Ela vai valer 1. Então, ela vai ser algo desse tipo aqui. Então, a minha função de cima, né, a minha função g é isso aqui, sem nada aqui. Ok? E a H, a F, quer dizer, ela é a G acrescentando esse ponto aqui. E aí a questão é, a função ela é contínua quando... Esse aqui é o gráfico da F agora, viu? O gráfico da G é a vermelho, o gráfico que é sem esse ponto aqui, ela não está definida aqui. Apesar dela ter expressão para estar definida aqui, ela não está definida aqui porque a minha F está dizendo isso. Que a minha F está dizendo que... Está dizendo que eu só vou usar a G quando o x for diferente de 1. Beleza? Beleza. Aí eu uso a segunda expressão para colocar o ponto aqui. Então essa daqui é a minha F. Aí a questão é por que a minha função F não é contínua no ponto 1. Né? Existe os limites? Existe o limite da minha função F quando x tende a 1? Existe, né? Quanto é que ela vale? Né? O gráfico aqui deve até não estar tão perfeito, né? Mas, quer ver, se eu calcular aqui, ó. Calcular aqui, ó. Limite. Limite da f de x quando x tende a 1. Ok? Limite da f de x quando x tende a 1. Quando x tende a 1, a minha função, ela tá... qual lei que eu vou usar? Quando x tende a 1, x não é 1. Então, eu estou usando a lei de cima. Ok? Essa lei aqui. Ok? Que simplificada dá essa daqui. Isso significa o quê? Significa que que isso aqui é igual ao quê? Ao limite. Quando x tende a 1 da minha expressão, que é o x sobre x mais 1. Não tem problema eu pegar o 1 e substituir aqui, né? Então eu posso fazê-lo. E isso aqui vai ser 1 sobre 2. Né? Ou seja, existe o limite da função da f de x quando x tende a 1, ele vale meio. E esse limite é diferente do número 1. O meio, obviamente, é diferente do número 1, que é, por sua vez, a f de 1. Né? Olha lá. A f, quando x vale 1, é 1. Então, f de 1 é 1. F de 1 é igual a 1. Ok? Ou seja, o limite da f de x quando x tende a 1 é diferente da f de 1. Logo, ela não é contínua. E esse aqui é o gráfico da f. Ok? Então, logo, f não é contínua. Não é contínua em 1. E esse aqui é o esboço dela. A gente gastou muito tempo para fazer o esboço. Ok, eu queria detalhar um pouco aqui, mas resumindo seria isso, né? O esboço da parte, só da primeira lei dela é isso aqui, aberto aqui. Aí o da segunda lei eu só coloco o ponto, ok?
Note que isso aqui deveria estar aqui por cima, aqui, deveria estar passando aqui no meio, né? Aqui essa função teria que estar passando por aqui, por cima. Okay. Aqui o gráfico está... Mas é só o estilo do gráfico, só. Esse aqui ficou meio bagunçado. Mas se vocês não entenderem, eu refaço esse aqui. Mas acho que dá pra ter uma ideia. Beleza, esse aqui é o 20, ok. O que mais aqui que tem pra gente aqui? Vamos lá, o 21. O 21 e 22 também, né? Então eu quero saber por que a função ela é descontínua no zero. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos analisar vamos analisar primeiro sem fazer o gráfico, né? Porque na outra lá eu tentei fazer o gráfico primeiro, né? Se bem que fazendo o gráfico é mais fácil de visualizar, só que vamos ver se a gente consegue fazer primeiro sem fazer o gráfico. Eu quero calcular então o limite da minha f de x quando x tende a a. Quando x tende a a, que é zero. Ok? Primeiro eu vou calcular o limite à direita. Ok? Limite à direita. Isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a... Quando a gente tem que pensar o seguinte. Você tem o zero. Então eu estou calculando o limite aqui. Nessa parte aqui, eu tenho três leis aqui, né? Eu tenho a lei 1, ó, leis. Isso aqui é a primeira, a segunda e a terceira. Ok? Quando eu chego tendo a zero pela direita, eu estou usando qual lei? A primeira? Não, né? Porque a gente tem que olhar aqui, né? A gente tem que olhar aqui, ó. Eu vou usar essa lei nessa condição, quando x for menor que zero. Então tem que tomar cuidado aqui que eu estou tendendo aqui pela direita e eu estou olhando para a primeira. Não é? Assim, tem que ficar esperto com isso. Tá nessa condição aqui, ó. Se eu estou tendendo pela direita, eu vou ter que usar essa lei. Então, no lugar da minha f, eu vou colocar essa expressão. Então, isso aqui é o limite de 1 menos x ao quadrado quando x tende a zero pela direita. Ok? Então, isso aqui, beleza, aí não tem problema nenhum aqui, só jogar o zero aqui vai dar 1. Ok? Beleza. Então, quando x tende a zero pela direita, é isso aí. E quando x tende a zero pela esquerda, agora, limite, quando x tende a zero pela esquerda, da minha f de x é igual a quem? É o limite, quando x tende a zero pela esquerda, de quem? Agora eu estou tendendo a zero por aqui, né? Pela esquerda, aí eu tenho que analisar, ó, x menor que... Então eu vou usar o cosseno, né? Então eu vou usar aqui o meu cosseno. Isso aqui é o cosseno de x. Cosseno de x, só jogar aqui, isso aqui vai dar 1 também, né? Tanto faz pela direita, né? Eu vou pegar o zero, substituo aqui, cosseno de zero é 1, então dá 1. Então, por enquanto, existe o limite, né? Porque eu estou tendendo ele à esquerda e à direita e ambos estão dando o mesmo valor. Ok? Ambos estão dando o mesmo valor, à direita e à esquerda. Então, existe o limite. Agora, quem que é a função? Quanto vale a função no zero? No zero, a minha função vale zero. Né? Opa. Então eu posso escrever assim, ó, mas limite quando x tende a zero de f de x
Ele existe porque existe a direita e a esquerda e ambos deram 1. Então, isso aqui é 1 e isso aqui é diferente de 0, que é precisamente o valor da minha função no número 1. Né? O número 1 que eu estou avaliando aqui é exatamente... Opa, cadê aqui? F de... Peraí, acho que eu coloquei errado aqui. F de 0, né? 1 não. Aqui é 0. F de 0, ok. Então, estou avaliando aqui, né, o ponto de tendência da F e o ponto onde eu vou avaliar ela teria que dar igual e não é, né? É diferente. Então, o limite da f de x quando x tende ao ponto é diferente da função no ponto. Por isso que ela é diferente de 0. Então, a gente fez isso somente sabendo, né, resumindo, como é que nós conseguimos verificar que ela não que o limite não existe, né? Nós analisamos só seriam as leis que nós usaríamos, né, em cada ocasião, em cada limite lateral. E aí a gente fez a conta, né? Agora, o esboço do gráfico dela, a função ela é cosseno para x menor do que 0, ela é essa parábola com concavidade para baixa, deslocada uma unidade para cima, quando x é positivo, e ela vale 0 no 0. Então, o gráfico da função é algo desse tipo aqui, ó. A função está aqui, aqui, aqui. Então, para cá, para a esquerda, ela é cosseno, né? Então, ela vai fazer algo desse tipo aqui, né? Ok. E aqui é o número 1, aqui é o valor 1. Aqui é o valor 1. Ok? E para cá, ela vai ser uma parábola com concavidade para baixo e deslocada uma unidade para cima, então ela seria algo desse tipo aqui. Cadê? Não. Mais ou menos assim. Ok? Então, para cá é uma parábola, eu teria que continuar a parábola aqui, e aqui eu teria que continuar o cosseno, né? E só que detalhe, ela é aberta aqui, né? Ela é aberta aqui, ó. Ok? Aqui ela é aberta. Vou colocar aqui um. Ok? E aí, onde é que eu apinto? Aqui, no 0. Eu pinto aqui no 0. Beleza? Então esse é o gráfico da função. E ela não existe o limite por causa desse motivo aqui. Tá joia? Beleza. 22. F de x igual, ela assume essa expressão aqui, né, na primeira ocasião, e o 6 nessa segunda ocasião. Ok? Vamos fazer a mesma análise aqui, ó. X está tendendo para 3, né? Quando x tende para 3, olha, limite, ó, quando x tende para 3, limite da minha f de x é igual a quem? Quando x tende a 3, x nunca é 3. Então, vou colocar aqui, ó, x não é 3. Okay? Quando x tende a 3, x não é 3. Quando x não é 3, eu estou usando qual lei? Eu estou usando essa primeira lei aqui. Então, no lugar da minha f, eu vou substituir essa expressão. Então, vai ficar quem? Vai ficar o limite, quando x tende a 3, de quem? De 2x ao quadrado menos 5x menos 3 sobre x menos 3. Ok?
menos 3, né? Ok. Aqui eu estou fazendo x tender para 3, né? Eu não posso jogar o 3 aqui, né? Se eu jogar o 3 aqui, embaixo aqui vai dar o quê? Embaixo vai dar 0, ok? E em cima vai dar o quê? 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18, menos 3 vezes 5, 15, menos 3. 18 menos 18 vai zerar também, ok? Então, o que eu vou fazer? Já que 3 é raiz desse aqui, 3 é raiz desse polinômio, isso significa que esse polinômio aqui ele é divisível pelo polinômio x menos a raiz. Isso significa o quê? Que eu posso muito bem fazer a seguinte divisão. Posso trabalhar na seguinte divisão. Vou pegar aqui esse polinômio, 2x ao quadrado. Ou você faria Bhaskara também para achar as raízes disso aqui, mas deixa eu fazer assim. Então, eu vou pegar esse polinômio aqui, ele é divisível pelo polinômio x menos a raiz. Ok, isso aqui é a raiz. Então, toda vez que um número for raiz de um polinômio, então o polinômio é dividido por esse polinômio de grau 1, x menos a raiz. Significa que a gente vai fazer a divisão polinomial, vai ter que dar zero no resto. Então, fazendo aqui, o que nós temos? 2x. Então, aqui vai ficar 2x ao quadrado. Esse vezes esse vai ficar menos 6x. Agora eu faço a subtração. Opa. Chegar para cá. Menos aqui. Aqui. Então, cancela esse aqui, né? E esse aqui ficou com menos 5 menos menos 6 é menos 5 mais 6, vai ser só x. Aí embaixo menos 3. Então aqui vai ser 1. Então quando eu multiplico vai ser x menos 3, novamente. Zerou. Isso significa que esse polinômio é o produto desse por esse, né? Ou seja, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou puxar isso aqui para cá. Ok. Então aqui eu vou ter o limite. Limite quando x tende a 3 de quem? Dessa parte de cima, que na verdade é o x menos 3 que multiplica 2x mais 1. Então, x menos 3 que multiplica 2x mais 1 dividido por x menos 3. X menos 3. Ok? Então, isso aqui é o que? Eu posso cancelar aqui, né? Esse com esse. Fica só 2x mais 1. Quando o x tende a 3, eu posso substituir à vontade, né? Deixa eu só escrever isso aqui. Isso aqui vai ser o limite. Quando o x tende a 3, de 2x mais 1. Só substituir aqui. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Ok? Beleza, então... o que nós temos aqui? Nós temos que o limite de f de x, quando o x tende a 3, tanto faz pela direita quanto pela esquerda, porque quando o x está tendendo a 3, quando o x está tendendo a 3, ele não é 3. Então, fora da condição 3, ele é regido somente por essa primeira lei aqui. Então, eu vou usar essa lei aqui, tanto faz a esquerda ou a direita. Por isso que eu já fiz o limite direto. Não reparti entre a esquerda e a direita. Ok? E aí eu cheguei no resultado 7. Ok? Agora, o que eu tenho que analisar? Quanto é que é o f de 3? Quanto é que é o f de 3? É 6. Né? Então, aqui 7.
Isso aqui, ó, vou continuar aqui, ó. Isso aqui é diferente de 6, que é o f de 3. Ok? Ou seja, eu tenho que x está tendendo a 3, esse daqui é o f de 3, ok? E eu tenho essa diferença aqui, né? Por isso que a função não é contínua no 3. Beleza? Agora, como que eu faço o gráfico dela, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico da função. Acho que é mais um aqui, né? Eu vou fazer o gráfico da primeira função. Seria isso, né? Eu faço o gráfico da primeira função. Quando x é diferente de menos 3, eu peguei essa parte aqui e eu consegui entender que essa parte aqui é o produto dessas duas. E aí eu simplifiquei, né? Eu cheguei que na verdade, aquela expressão, a primeira lei, vale isso aqui, ó, 2x mais 1. Né? Ou seja, isso aqui, olha, vou pegar aqui, isso aqui é exatamente uma simplificação da primeira lei, ou seja, o 2x mais 1. Essa primeira lei é basicamente 2x mais 1. Então a minha função é essencialmente o seguinte, olha. Eu posso escrever minha função desse jeito aqui também, ó. F de x é igual a 2x mais 1, que é x, né? Quando x for diferente de 3 e 6, caso contrário, quando x for igual a 3. Por que ele não colocou dessa forma aqui? Dessa forma seria meio estranho, né? É isso aqui quando x é diferente de 3, né? Pensa, o que tem a ver, né? Então, ele só deu uma dificuldade aqui. Ele multiplicou pelo polinômio x menos 3 em cima e embaixo, aí ela ficou um pouquinho mais bagunçada ali. Só que quando x é diferente de 3, essa expressão original é igual a essa, ok? Quando x é diferente de 3. Beleza? Então essa daqui é a função. Então o que eu faço? Eu desenho o gráfico, isso aqui é uma reta, né? Isso aqui é uma reta. Ok, isso aqui é uma reta. Então eu vou desenhar o gráfico dessa reta nessa condição, x é diferente de 3, e aí quando x for 3 eu vou e coloco 6. Né? Então, vamos ver, vamos fazer ela aqui. Vamos pegar desse lado aqui, ó. Aqui. Eu coloquei mais fino aqui, cara. Não, está me obedecendo. Vamos facilitar aqui no... Vamos ter que pegar aqui uma... Ok, vamos pegar só a metade aqui. Aqui é o eixo x. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Isso aqui é uma reta. Vamos pegar o seguinte. Quando x é 0, isso aqui é 1. Então ela vai passar por esse ponto aqui. Vamos supor que o 1 está aqui. Quando x é 3, vamos pegar x igual a 4. Quando x for 4, 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Então vamos supor que aqui seja 9. Ok? Vamos supor que aqui seja 1. Ok? Então vamos supor que aqui seja o 4. E aqui seja o 3. Ok? Então a minha reta ela vai fazer o seguinte, ela vai passar aqui, ela vai passar por esse ponto aqui e pelo ponto aqui, 0, 1. Ok? Então vamos pegar aqui de verde. Ok? Não, soltei antes. Aqui. Então essa aqui é a minha reta, ok? Essa reta ela condiz com a primeira lei, só que a primeira lei ela só está vigente nessa condição x diferente de 3. Quando x é igual a 3, quem está vigendo aqui é essa outra lei aqui, que é esse número constante. Então, a partir dessa lei aqui, eu vou ter que apagar no x igual a 3, porque ela não vale na jurisdição dela aqui. Ok? Então, aqui é aberto. Okay? E aí, aqui ela vai...
Isso aqui, ó, se eu chegar aqui, ó, isso aqui está valendo quanto? Quando x for 3, que eu posso substituir aqui, eu só não estou deixando, eu posso, vai dar 7. Então aqui seria 7, ok? Mas aí a minha função f, ela está dizendo que na verdade ela é 6 aqui, então essa aqui é a minha função, e aqui vale o 6. Okay? Então o gráfico da minha f é isso aqui, é essa verde. Ela é essa reta aberta nesse ponto e deslocada um para baixo. Note que ela é descontínua no número 3. Existe o limite lateral, quando o x tende a 3, e o limite é 7, que foi exatamente o que nós obtivemos aqui, né? Nós obtivemos 7, só que a f do 3 é 6. Ok? Então esse é o gráfico dela. Beleza? Next. Acho que vou ter que 22. Vou ter que ir lá pro último por aqui agora. Beleza. Como você removeria a descontinuidade de f? Em outras palavras, como você definiria f no intuito de fazer f contínua? Então, note que a minha função f aqui no 23, ela não está definida no 2, né? Então, a função não está definida no 2. 2 não pertence ao domínio da f. Ok? Então, 2 não pertence ao domínio da f. Beleza. O que a gente tem que fazer para você... essencialmente o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você vai ter uma função que ela vai fazer algo desse tipo aqui, que ela não vai estar definida num certo ponto. Aí a gente precisa saber o limite, né, vamos supor que aqui é o 2, né? A gente precisa saber qual que é o limite quando a função tende para o 2, e aí, suponha que o limite deu 40, aí a gente afirma que f vai valer 40 em 2, a gente define a segunda lei para ela, desse jeito. Então, essa é a ideia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber qual que é o limite da função, né? Quando x tende a 2. Então, o limite da f de x quando x tende a 2. Limite de f de x quando x tende a 2. Isso aqui é igual ao limite. Limite de quem? De x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Quando x tende a 2. Aí, o que eu tenho aqui? Isso aqui vai ser por Bhaskara, né? Ok. Vou fazer o do produto e da soma, né? Dos números bons, parece que é 1 e 2. Deixa eu ver aqui. Menos 1 e 2. O produto dá menos 2 e a soma dá 1, que é o oposto desse aqui, o oposto do b. Então, essas aqui são as raízes. Isso significa o quê? Significa que eu posso escrever, né, essa expressão aqui, passa para cá. Isso significa que esse limite aqui eu posso escrever a parte de cima, eu posso colocar x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Né? E a parte de baixo, x menos 2. Deixa eu só apagar que eu coloquei o 2 aqui. Vou confirmar aqui. Okay. Então, quem são as raízes? É 2 e menos 1. 2 e menos 1. Então, x menos 2 e x menos menos 1. Então, x mais 1. Ok? Então, esse polinômio aqui pode ser escrito desse jeito, né? Eu consigo cancelar essa expressão com essa, porque aqui é um produto. Sobra-se só o x mais 1. Quando o x tende a 2, isso aqui tende para só substituir o 2. Isso aqui vai ficar 2 mais 1.
Beleza. Ou seja, note que isso aqui, deixa eu só apagar aqui, escrever aqui embaixo, só para eu repetir essa parte aqui, para a gente dar uma ideia aqui do... Então isso aqui seria o limite, quando x tende a 2, de só x mais 1. Né? E aqui vai dar 3. Isso significa o quê? Que essa expressão aqui, ela equivale a essa daqui. Ok? Quando x não é 2. Quando x não é 2, aquilo lá equivale a isso aqui. Mas olha para essa função. Se eu chamar essa função aqui de g, por exemplo, como é que seria o gráfico da minha função g? Como é que seria o gráfico da minha função g? É uma reta, né? A reta x mais 1 é assim, deslocada 1 para cima. Né? Então vamos supor que ela está fazendo isso aqui. Então esse aqui é o gráfico da minha função g. Ok? G de x. Só que aí ela não está, ela não tem jurisdição em qual número? No 2. Né? Então vamos supor que aqui seja o 2. Então aqui ela não vai existir. Né? Vamos supor que aqui seja o 2. Então ela é aqui. Então, a princípio, essa é a minha função f. Ok? Essa daqui é a minha função f. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir uma próxima função, que é simplesmente pegar essa função f e no local onde ele não existe, eu vou e coloco o ponto lá. Então, o que ele estava perguntando? Ele pede, aqui ó, como você removeria descontinuidade. Em outras palavras, como você definiria f de 2. Né? Então, como é que a gente responde isso aqui? Definiria f de 2 igual a 3, né? Então, coloca aqui, ó, faríamos vamos colocar assim, ó. Tá ok. F de 2 igual a 3, tá bom. F de 2 igual a 3. Ok? É porque eu ia fazer o seguinte, eu ia pegar a função e falar f de x é igual a isso aqui para x diferente de 2, igual a 3 para x igual a 2. Mas ele só estava perguntando só como é que eu definia f de 2. Beleza? Ok. Next. Aqui, cara. Aqui. Tá bom, tá bom. Vai dar um pouquinho de lixinha aqui, mas dá para entender. Qual que é o... ele tá falando em 2, né? Ele tá falando especificamente no 2 para ambas, ok? Ele tá falando no 2 para ambas. Okay? Ele não tá falando que isso aqui teria um ponto, a gente teria que achar o ponto, não, é no 2. Porque note que eu não posso substituir nem o 2, nem o menos 2 aqui, né? Então, note que vou colocar assim, menos 2 e 2, ambos não pertencem ao domínio da f. Ok? Beleza. Ok, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite. Eu vou ignorar primeiro o menos 2, o fato dele também não... E vou trabalhar só com o que ele pediu. Ok? Depois a gente vê o que a gente faz com esse menos 2, mas ele pediu só no 2. Como é que a gente definia no 2 para remover a descontinuidade? Então eu preciso saber qual que é o limite da minha função quando x tende a 2. Né? Limite da minha f. Já vou colocar o valor da f, que é a expressão da f é x ao cubo menos... O 8 eu vou colocar como sendo 2 ao cubo. Ok? E aqui é x ao quadrado menos o 4, que é 2 ao quadrado.
E aí aqui eu vou usar os produtos notáveis, né? Quais são os produtos notáveis aqui, né? Vou colocar aqui. Tá pedindo álcool. Isso aqui é A menos B ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. E o outro é A ao quadrado menos B ao quadrado. A menos B, A mais B. Epa. B. Então vou usar esses dois aqui. Sendo o A e o B, o 2 aqui, né? Então eu teria como aqui? Eu teria o seguinte, isso aqui é o limite. Quando x tende a 2, de quem? De A menos B, A menos B, aí A ao cubo, mais A vezes B, mais B ao cubo. B ao quadrado. A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. E então aqui está fazendo o papel do A, B, A e B. Aqui vai ficar x menos 2, né? E x mais 2. Então eu vou poder cancelar aqui. Vamos ter, né? Que aqui é produto. Bom, quando x tende a 2 não vai ter mais problema aqui no denominador. Isso aqui vai ser positivo. O que sobrou aqui? Deixa eu só copiar esse limite aqui de novo aqui. Então isso aqui dá limite quando x tende a 2 de quem? Aqui em cima sobrou x ao quadrado mais 2x mais 4. Caraca, ficou horrível isso aqui. Aqui pra cá. X ao quadrado mais 2x mais 4, x mais 2. Beleza, é só eu jogar o 2 agora, não tem problema. Aqui embaixo fica 4, aqui em cima fica quem? Vai ficar 2 ao quadrado 4, 2 vezes 2, 4, 4 mais 4, mais 4, tá? 3 vezes 4. Então isso aqui dá o quê? Isso aqui vai dar 12 sobre 4, que é igual a 3. Então, nós definiríamos f de x como sendo 3 também, né? Então, faríamos f de 2 igual a 3. Ok? Bom, essa é a ideia. Opa. F de 2 igual a 3. E no menos 2, né? Se eu jogo menos 2, só para ver o que vai acontecer, né? Se eu jogar menos 2 aqui, aqui 0. Se eu jogar menos 2 aqui em cima, vai dar o quê? Aqui vai ficar... Aqui ficaria menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Menos 2 aqui vezes 2 vai ficar menos 4 mais 4. Isso significa que quando x tendesse para menos 2, né, a parte de cima, esse aqui cancela com isso, a parte de cima tenderia para 4, que é um número positivo. A parte de baixo tenderia para 0. A gente faria aquela mesma ideia que a gente fez nos 2 exercícios anteriores. Aqui é o menos 2, aqui é positivo, aqui é negativo, que é o sinal dessa expressão aqui de baixo aqui, né? Então, quando x tendesse a menos 2 pela direita do 2, isso aqui seria positivo. Aqui também seria positivo. Então, o de cima tenderia para 4, de baixo para 0. Ambos positivos, e aqui iria para mais infinito. Pela esquerda, iria para menos infinito. Então, o menos 2 seria uma assíntota vertical. Ok? Ele não pediu para esboçar o gráfico, mas é só para... Isso significa, moral da história,
Isso significa que para x igual a 2, tem como nós removermos a descontinuidade da função, definindo a função igual a 3 no 2. Mas para o menos 2, a gente pode definir a função do jeito que a gente quiser, que não tem como remover a descontinuidade, porque a função faz isso aqui. Beleza? Então é isso aí. Por isso, eu acho que é por isso que ele até não falou, né? Como é que a gente removeria para menos 2? Né? Não tem como. Ok. Beleza? Ok. Então, next. Bom, acabou. Beleza, então é isso aí. A gente ainda tem mais exercício da última sessão. A gente está no 24. Nós teremos mais exercício da sessão 5, que é a sessão de continuidade. Tá joia? Valeu, galera.